Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no início da semana e ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Irmãos, este canal do YouTube é um prolongamento do nosso site, do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Inclusive ali os irmãos encontrarão o texto que serve de base a esta ministração. Os irmãos também terão nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, os irmãos têm acesso a links de outras videoaulas e de outros textos de apoio. Ao longo da semana nós disponibilizamos de 40 a 50 textos de apoio, slides, de 40 a 50 vídeos de outras faixas etárias, inclusive de outras revistas, de outros currículos de Escola Bíblica Dominical, tudo para melhor o irmão aproveitar e preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Ouçam também as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista, para não só um momento devocional, mas para os irmãos também poderem melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Se tiverem dúvidas durante a semana, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical, ou então aqui mesmo no canal do YouTube, e a equipe do portal Escola Dominical estará pronta a responder às questões. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão também é convidado a acompanhar interativamente a transmissão ao vivo da aula ministrada no estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E se o irmão estiver aqui em São Paulo, o irmão é convidado a comparecer. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a Igreja do Senhor, estudando a Palavra do Senhor no dia do Senhor, para realizar a obra do Senhor. Por isso, compareça à Escola Bíblica Dominical da igreja que o irmão congrega. É ali que nós estaremos efetivamente realizando a Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Estamos com base em Gálatas 5:22, estudando 5:19 a 22, estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. Esta batalha interna que existe na vida de todo aquele que recebe a salvação na pessoa de Cristo Jesus. E hoje estaremos a estudar a lição de número 7, que tem como título Benignidade, um escudo protetor contra as porfias. O comentarista desse trimestre é o pastor Osiel Gomes da Silva, presidente das Assembleias de Deus no campo de Tirirical, em São Luís, no estado do Maranhão. E nós estamos neste terceiro bloco do trimestre, estudando as 9 qualidades do fruto do Espírito. E lá em Gálatas 5:22, diz, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. São 9 características do caráter do Filho de Deus, daquele que anda segundo o Espírito e não anda segundo a carne. E como tem feito o nosso comentarista, ele faz um contraponto, né, entre a qualidade do fruto do Espírito, que é nesse caso aqui a benignidade, e uma obra da carne, no caso aqui as porfias, um escudo protetor contra as porfias.
A benignidade é apresentada pelo nosso comentarista como sendo uma qualidade que previne a ocorrência de porfias. E diríamos mais, não só as porfias, mas as inimizades em primeiro lugar, as porfias, as dissensões, as pelejas, as emulações, que são as obras da carne mencionadas pelo apóstolo Paulo, ali em Gálatas 5, 19 a 21, e obras da carne relacionadas ao próximo. Porque, como nós vimos, estas 9 qualidades do fruto do Espírito dizem respeito ao amor a Deus, ao amor ao próximo e ao amor a nós mesmos. São qualidades que compõem o nosso caráter, e o caráter tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, com o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento conosco mesmos. Nós vimos na aula passada a respeito da longanimidade ou paciência, que é a primeira qualidade relacionada com o próximo, né? Caridade, gozo e paz tem relacionado com o Deus. Agora nós estamos nos desdobrando. Nosso amor a Deus, nossa filiação divina, nosso novo relacionamento com Deus faz com que nós tenhamos um novo relacionamento com o próximo. E por isso nós somos pacientes, somos longânimos para com o próximo, como vimos na aula passada. E hoje veremos que nós somos benignos, porque a benignidade é outra característica que tem a ver com o próximo. Há uma discussão entre se a benignidade tem a ver conosco mesmos ou com o próximo. Ela é uma qualidade fronteiriça, e nós mesmos já, alguns anos atrás, entendíamos que a benignidade era mais relacionada conosco mesmos, mas chegamos à conclusão que está realmente relacionada com o próximo, é uma qualidade relacionada com o próximo. Benignidade. O que é benignidade? Indo ao dicionário, nós vamos ver que benignidade, ou pessoa benigna, é aquele cuja índole é boa, de bom caráter, que é benévolo, humano, bondoso, cortês, prestativo no tratamento com os outros, complacente, generoso, benevolente. A benignidade tem a ver com o querer bem. Uma pessoa benigna é uma pessoa que quer bem aos outros. É uma pessoa que quer o bem dos outros. É uma pessoa que está disposta a favorecer e a beneficiar as outras pessoas. É por isso que a benignidade tem a ver com a benevolência, com a boa vontade. J.D. Douglas, no Novo Dicionário da Bíblia, que nós colocamos aí em nosso esboço, diz que a benignidade é um amor constante à base de uma aliança. Ou seja, como sempre nós temos dito aqui, o fruto do Espírito é um desdobramento do amor. E porque nós amamos, nós queremos bem às pessoas. Porque nós amamos as pessoas, nós queremos bem a elas. E por querermos bem a elas, nós estaremos sendo benignos. Nós temos uma boa vontade para com as pessoas. A benignidade é esse querer bem. E o contraponto da benignidade é a malignidade. É o querer o mal das pessoas. Querer o prejuízo das pessoas. Querer prejudicar as pessoas. Então, a benignidade tem como contraponto a malignidade. E a malignidade provém do maligno. E aí nós já vemos que a benignidade é uma característica que nós
não vamos encontrar no mundo. Porque o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 19, ele diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, o mundo está no maligno. Se o mundo está no maligno, não pode haver benignidade no mundo. No mundo nós teremos a malignidade. Nós teremos o desejo de o querer mal das pessoas. Não o querer bem, mas sim o querer mal. E porque o mundo está no maligno, o homem sem Deus, o homem sem salvação, ele é maligno. Ele é mau. Ele quer o mal das pessoas e não o bem. A natureza pecaminosa do homem faz com que o homem queira o mal dos outros. E uma característica do mundo sem Deus e sem salvação é a malignidade. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, versículo 29, quando Paulo fala a respeito da corrupção da humanidade por causa do pecado, ele é bem claro ao mostrar que no mundo existe a malignidade. Lá Romanos 1, 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Então os irmãos percebam aqui que em Romanos 1, 29, Paulo, descrevendo a humanidade decaída, diz que ela está cheia de malignidade. Essa é uma característica do homem sem Deus e sem salvação. Ele quer o mal do próximo, porque ele odeia o próximo. Por quê? Porque ele está escravizado pelo pecado. E porque ele está no mundo, e o mundo está no maligno. E o príncipe deste mundo é o primeiro a querer o mal do ser humano. O diabo, Deus desse século, o príncipe deste mundo, ele quer o mal. Ele odeia o ser humano. Jesus deixou isso bem claro lá em João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então, a primeira característica que Jesus dá do diabo é que ele é homicida. Ou seja, ele quer matar o próximo, matar as criaturas humanas. O seu desejo é matar. É por isso que em João 10 e 10, quando Jesus diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse texto, no contexto, nós vemos que Jesus diz que ele é a porta, que se alguém entrar por ele, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará passagens. Que ele é o bom pastor. Mas existe aquele que não é o pastor, que é o mercenário. E os que vieram antes dele eram salteadores e ladrões. Então Jesus está falando a respeito dos falsos messias, dos falsos profetas. Mas é comum nós vermos a aplicação de João 10 e 10, mencionando que esse ladrão é o diabo. E muitas pessoas eu tenho visto reclamando dessa aplicação, dizendo que isso é uma distorção do contexto, porque o ladrão é aquele que veio antes de Jesus, é o falso mestre, é o falso messias. Sim, mas pode ser aplicado para o diabo, sim. Por quê? Porque esses falsos messias, esses falsos profetas, esses enganadores, eles são agentes do diabo. Eles vêm para matar, roubar e destruir por ordem e inspiração do maior homicida, que é o diabo. E Jesus diz que ele é homicida desde o princípio.
Então esse texto aqui pode ser sim aplicado ao diabo. Porque se o ladrão aqui no contexto é o falso Messias, o falso profeta, ele está agindo como ele é um agente de Satanás. E, portanto, o maior dos homicidas é o diabo. E o homicida, Jesus disse, é aquele que odeia o seu próximo. Lá no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 5, no versículo 21, Jesus fala do verdadeiro alcance do homicídio, que não é apenas o derramamento de sangue. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Basta odiar o seu irmão que você já é homicida. E João conclui e explicita este ensino de Jesus no Sermão do Monte quando nós abrimos na sua primeira carta. Nós vamos ver com clareza quem é o homicida. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 19. Aliás, 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Então o diabo, ele é homicida desde o princípio, porque ele aborrece, ele odeia o ser humano. Por isso ele quer o mal do ser humano. Por isso ele deseja o mal do ser humano. E Jesus disse aqui em João 8,44 que os filhos do diabo querem fazer os desejos do seu pai. Então a malignidade é algo que é próprio do mundo, é algo que é próprio do pecado, é algo que é próprio da natureza pecaminosa do homem, é algo que é próprio do diabo, do homem sem Deus, do homem carnal. Já a benignidade é uma característica da nova criatura, do homem que nasceu de novo. Por quê? Porque é uma característica divina. Divina. Nós dissemos aqui que é o amor constante à base de uma aliança. E Deus fez alianças com o ser humano. E a Bíblia diz claramente que Deus é benigno. Lá no Salmo 145, no versículo 8, diz assim Davi: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O profeta Jeremias, capítulo 3 do seu livro, no versículo 12, assim se expressa: vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 6, no versículo 35, nós lemos o seguinte: amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos
e maus. Jesus aqui, claramente, no chamado Sermão da Planície, ele diz que Deus é benigno, até para com os ingratos e maus. E na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, nós encontramos: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então não há dúvida alguma de que Deus é benigno. E quando nós entramos em comunhão com Deus, passamos a ser participantes da natureza divina, como diz o próprio Pedro, lá na segunda carta, no capítulo 1, versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, quando nós entramos em comunhão com Deus, quando nós ganhamos a salvação, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Nós sentimos a alegria da salvação. Nós passamos a ter paz com Deus. Olha aí as 3 qualidades do fruto do Espírito relativos a Deus: amor, alegria e paz. E vimos na aula passada que, por causa disso, passamos a ser perseguidos. Passamos a sofrer tribulações. E a tribulação produz a paciência. E nós aprendemos a tolerar, a suportar o sofrimento. E por causa disso, ser longânimo, tolerante para com o próximo, mesmo aqueles que nos fazem mal. E nós passamos a querer bem ao próximo, a querer bem ao outro, porque a paciência gera a experiência, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 5. E com a experiência que adquirimos ao aprender a sofrer e a suportar o sofrimento, nós passamos a querer bem ao próximo, até mesmo aos ingratos e aos maus. E nós adquirimos mais uma característica da natureza divina, que é a benignidade. Deus quer bem ao homem. Tanto é verdade isso, que ele criou o plano da salvação. Porque ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É o que a gente lê lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem porque ele quer o bem de todos os homens. E nós temos demonstração evidente da benignidade de Deus desde a criação do homem. Quando Deus criou o homem, ele preparou um jardim para nele colocar o homem. Capítulo 2, versículo 8 de Gênesis diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, e saiu um rio para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Deus criou um lugar de delícias para nele colocar o homem. Porque Deus queria o bem do homem. Ela colocou toda a árvore agradável à vista, toda a árvore boa para a comida, colocou a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal, e ainda um rio que se dividia em 4 braços, dando as melhores condições para que o homem pudesse viver regaladamente sobre a face da terra.
porque Deus quer bem ao homem. Quando Deus viu Adão e viu que ele estava só, quando Adão nem sabia que ele estava só, Deus fez para ele uma companheira e criou a família para que o homem não estivesse só e pudesse, em comunhão com o próximo, cumprir o propósito de Deus, que era de frutificar, multiplicar, encher a terra, dominar a criação terrena. Deus criou todas as condições, excelentes condições para o homem, porque Deus quer bem ao homem. Mas alguém pode dizer, isso foi antes do pecado. Depois que o homem pecou, depois que o homem traiu a Deus, Deus deu as costas para o homem. Não é verdade. Deus é benigno, como disse Jesus, lá em Lucas 6,35, que nós já lemos. Ele é benigno até para com os ingratos e os maus. E ele, então, demonstrando toda a sua benignidade, logo que o homem cai, ele vai ao encontro do homem no jardim do Éden. O homem se esconde da face de Deus, Deus o chama. E Deus, primeiramente, lança o juízo sobre a serpente. E ao lançar o juízo sobre a serpente, Deus já fala do propósito de salvar o homem, revela o plano da salvação. Lá em Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus mostra toda a sua benignidade no momento de fazer o juízo para o homem, antes mesmo de lançar o juízo sobre o homem por causa do pecado. Ele anuncia a salvação. É o chamado proto-evangelho, primeiro evangelho, porque Deus deixa claro que quer que todos os homens se salvem. Deus é benigno, ele quer o bem do homem, mesmo dos ingratos e dos maus. Então fica revelada aqui a benignidade de Deus, que é o plano da salvação. Mas não só no campo espiritual, filosófico, teológico. Deus toma atitudes para mostrar sua boa vontade para com o homem, dando condições para o homem sobreviver sobre a face da terra, mesmo sendo esta sobrevivência penosa e difícil por causa do pecado. Quando nós vemos lá em Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus providenciou vestimenta para o homem, porque o homem tinha criado aventais das folhas de figueira, uma vestimenta ridícula e incapaz de cobrir a nudez. Mas Deus, então, supre esta insuficiência humana e ele mesmo veste o homem, faz túnicas de peles e dá para o homem, para que ele se vestisse, mostrando que queria o bem do homem. E por querer o bem do homem, Deus também o impediu de ter acesso à árvore da vida, para que a sua condição pecaminosa não ficasse irreversível. É o que nós vemos lá em Gênesis 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então os irmãos percebam que Deus, para que o homem não ficasse numa situação irreversível de perdição, vivendo eternamente, fisicamente, mas em pecado, ele impediu o acesso do homem à árvore da vida e o lançou fora do jardim do Éden, porque Deus queria bem ao homem.
E até hoje, Deus dá condições ao homem para que ele sobreviva dignamente sobre a face da terra. Mas por que há tanta fome? Por que há tanta injustiça? Por que há tanto sofrimento? Porque o homem está escravizado pelo pecado, e o pecado é injustiça, e o mundo está no maligno. Mas Deus é benigno. E a benignidade de Deus, ela é responsável pelo perdão que ele nos dá. Como ele quer salvar o homem, é por causa da benignidade de Deus que Deus pode nos perdoar. Lá em Números 14 e 9, nós vemos: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Estas são palavras de Josué e de Caleb, dizendo ao povo que Deus é benigno e ele está pronto a perdoar o povo. Lá em versículo 19 desse mesmo capítulo 14, diz: Moisés orando ao povo, por causa da revolta do povo, por causa dos 10 espias. Olha a confiança que tinha Moisés lá em Números 14, 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoasse este povo desde a terra do Egito até aqui. Moisés tinha confiança no perdão de Deus, porque sabia que Deus é benigno. Deus perdoa porque ele é benigno, porque ele quer bem ao povo. Mas também a benignidade de Deus, ela é responsável pela manutenção da nossa existência. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 15. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aqui, Deus prometia a Davi que da sua descendência viria o Messias. E também prometia a Davi que seria benigno para com aquele seu sucessor que construiria o templo, no caso Salomão. E ele diz que por causa da benignidade sua, ele iria firmar a casa de Davi para sempre. A razão de ser da nossa manutenção, da nossa existência, é a benignidade de Deus. É pela benignidade de Deus que nós somos mantidos vivos dia após dia. É pela benignidade de Deus que a humanidade, geração após geração, continua a existir sobre a face da terra. É porque Deus é benigno. Mas a benignidade de Deus, ela, além de ser responsável pelo perdão e pela manutenção da nossa existência, ela é eterna. Ela dura para sempre. E isto nós vemos no Salmo 136. O Salmo 136, ele tem um refrão. E o refrão é: porque a sua benignidade é para sempre. Ou, noutra tradução, porque a sua benignidade dura para sempre. No Salmo 136, o salmista anônimo, ele nos faz entender que a benignidade de Deus é eterna. E por isso Deus sempre está nos abençoando, sempre está criando condições para que nós possamos servi-lo e adorá-lo na face da terra.
Nesse Salmo 136, o salmista fala várias coisas que mostram a benignidade de Deus. A criação, a libertação do povo do Egito, a companhia de Deus na jornada de 40 anos no deserto, as vitórias dadas a Israel na conquista da terra prometida, o sustento que Deus dá a todos os seres da face da terra, porque Ele é o Deus dos céus, cuja benignidade dura para sempre. No Salmo 5, versículo 7, nós também observamos que a benignidade de Deus é grande. Diz Davi: mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. A minha salvação, a sua salvação, a comunhão que temos com Deus, a oportunidade que temos de adorar a Deus, é por causa da grandeza da benignidade de Deus. Mas a benignidade de Deus também se demonstra porque é por ela que nós somos capazes de nos arrepender dos nossos pecados. Está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? É porque Deus é benigno e quer nos salvar que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. Vejam bem, irmãos, que a benignidade de Deus produziu o plano da salvação. Deus quer que todos os homens se salvem. A salvação tem origem em Deus. Se Deus não quisesse nos salvar, jamais poderíamos ser salvos. É por isso que não existe predestinação incondicional. Deus é benigno. A sua benignidade é grande, não é limitada. E todo ser humano tem a real oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Porque Deus é benigno, até para com os ingratos e maus. E por isso Ele quer que todos os homens se salvem. E por fim, lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 7, Paulo diz o seguinte: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. É a benignidade de Deus que nos permite desfrutar das riquezas da graça de Deus em nossas vidas. É por isso que aqui em Efésios 1 e 3, Paulo diz: bendito o Pai, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos advindas da salvação, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons de serviço, o poder de Deus que vem para curar, para expulsar os demônios, enfim, tudo isto é resultado da benignidade de Deus. Então nós não temos dúvida alguma de que Deus é benigno e que a sua benignidade permite a nossa salvação, permite o perdão dos nossos pecados, permite a manutenção da nossa existência, permite que nós nos arrependamos dos nossos pecados. E é por isso que, se nós estamos em comunhão com Deus, nós também temos de ser benignos. É impossível nós andarmos com Deus, que é benigno, cuja benignidade é grande, que está disposto a favorecer o homem, que está disposto a manter o homem existente, que nós estejamos andando com Ele e caminhando para o céu para viver eternamente com Ele, sem que este mesmo desejo de fazer bem esteja ao nosso alcance. O amor de Deus, ele é benigno.
na primeira carta de Paulo, capítulo 13, o chamado capítulo do amor, o apóstolo dos gentios, ele diz assim, versículo 4, a caridade é sofredora, ela é benigna. O amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, é um amor benigno. E, portanto, nós temos que ser benignos. A nova criatura, este homem espiritual, ele é benigno. Ele quer o bem do outro. O crente verdadeiro no seu interior tem o desejo ardente, sincero e incondicional de buscar o bem do outro. Por isso, em primeiro lugar, o cristão, ele não busca os seus próprios interesses, mas ele busca os interesses do outro. O cristão, ele não vai usar dos seus interesses para prejudicar o outro. E isso é o que nós mais vemos nos dias de hoje. E isso é a fonte das porfias. Nós já vimos na lição de número 3, e o nosso comentarista diz que a benignidade é um escudo protetor contra as porfias. Na lição de número 3, nós vimos que a palavra porfia, no grego original, ali em Gálatas 5, 19 a 21, na relação das obras da carne, é o grego eris, que quer dizer briga, contenda, debate, luta, discussão, divergência, quer dizer intolerância. Quando surge uma luta, uma discussão, uma divergência, quando eu tenho um interesse que se contrapõe ao interesse do outro. Até no direito, nós falamos sempre que quando existe uma ação judicial, o que existe ali é um litígio, ou seja, há um confronto de interesses, há uma lide. E o que é uma lide, dizem os estudiosos do processo, do direito processual, que a lide é um conflito de interesses. Alguém tem um interesse que se contrapõe ao interesse do outro. E eles entram em choque. E para que esse choque não seja resolvido a bala, não seja resolvido com agressões físicas, com derramamento de sangue, então eles vão à justiça. E a justiça procura dirimir o conflito, resolver o conflito, dizendo quem tem razão. O benigno, ele não permite o surgimento deste conflito de interesses. Por quê? Porque ele não busca os seus próprios interesses. O amor de Deus não permite isso. 1 Coríntios 13, 5. O amor, a caridade não se porta com indecência e não busca os seus interesses. Não se irrita e não suspeita mal. Não busca os seus próprios interesses. Paulo, ele dá o testemunho de Timóteo. Timóteo era um homem crente, era uma nova criatura, ele era benigno. Olha o que Paulo diz de Timóteo lá em Filipenses 2 e 19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos-lo logo que tenha provido a meus negócios. Vejam que Timóteo, em primeiro lugar, ele estava cuidando dos negócios de Paulo. Paulo estava preso em Roma. Timóteo era um moço novo. Ele podia buscar os seus próprios interesses. De que adianta eu estar aqui servindo ao apóstolo Paulo? Ele me convidou para eu pregar com ele, eu ainda sou jovem, ele está preso, pode ser morto. A melhor coisa que eu faço é voltar para a casa do meu pai, lá em Derbe ou Listra. Cuidar da minha vida. Não, Timóteo estava cuidando dos negócios de Paulo.
E depois que ele cuidasse dos negócios de Paulo, Paulo iria mandá-lo para Filipos, para ele cuidar da igreja de Filipos, cuidar dos crentes filipenses, animar aqueles crentes. Por quê? Porque Timóteo já orava por aqueles crentes, queria o bem dos crentes de Filipos. Timóteo era uma pessoa voltada para o próximo, querendo o bem do próximo, pensando no próximo, não pensando em si mesmo. E a benignidade é isso. É quando nós não buscamos os nossos próprios interesses, mas sinceramente queremos cuidar do estado do próximo, queremos o bem do próximo, queremos o progresso espiritual do próximo, queremos o bem material do próximo, queremos o bem espiritual do próximo. Somos movidos para querer o bem do outro, dispostos a fazer o bem ao outro, e não querer que nós prevaleçamos, que nós tiremos vantagem. Essa é a benignidade. A benignidade não permite que os nossos interesses prejudiquem os outros. Não estou dizendo que nós não tenhamos interesses, que nós não queiramos o nosso próprio bem. É evidente, porque ninguém odeia a si mesmo. Paulo diz, lá em Efésios, no capítulo 5, e no versículo 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Logicamente que nós queremos o nosso bem, nós lutamos para nosso bem-estar, e isso não é pecado, e isso não é errado. Nós temos que amar a nós mesmos, mas não podemos permitir, e a benignidade não permite que nós, para que tenhamos o nosso bem, queiramos o mal do outro, queiramos prejudicar o outro. Antes eu do que ele, não é um sentimento da benignidade. O verdadeiro salvo, ele não busca os seus interesses querendo o prejuízo dos outros. Isso não é prova de benignidade. Nós queremos o nosso bem, mas jamais quereremos o bem, o mal do outro. Nós temos que ter boa vontade, ser benevolentes. Nós temos que ter boa vontade para com as pessoas. E aqui eu coloco até no nosso texto uma realidade. As pessoas têm que ter boa fé. Nós temos que ter boa vontade para com as pessoas. Hoje em dia, há muitas pessoas extremamente desconfiadas dos outros. Pessoas que suspeitam mal de qualquer pessoa. Pessoas que são incapazes de ver boas intenções nas outras pessoas. Essas pessoas são doentias. E normalmente são pessoas malignas. Porque como elas querem mal às pessoas, como elas só são movidas pela má fé, como elas só querem o mal das pessoas, o prejuízo das pessoas, como elas só querem enganar as pessoas, elas acham que todas as pessoas são como elas. Mas nós temos que dar demonstração de boa vontade. Nós temos sempre que não suspeitar mal das pessoas, porque o amor de Deus, eu já li aqui, em 1 Coríntios capítulo 13, diz, o amor não suspeita mal. 13:5 de 1 Coríntios. Então nós temos que querer fazer bem aos outros, ter sempre boas intenções para com as pessoas, agir de boa fé, e sempre ter boa vontade para com as pessoas. Lembrar que Deus é benigno. E mesmo o homem tendo pecado, ele demonstrou ao homem o desejo de salvá-lo e revelou este desejo antes mesmo de lançar o juízo sobre o primeiro casal. Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Nós temos que querer o bem, mesmo daqueles que nos fizeram maus, mesmo daquelas pessoas que nós sabemos que é de má índole.
nós temos que chegar a elas com boa vontade, com um desejo sincero de lhes fazer o bem. Nós temos que ser benignos e não malignos. E aí nós voltamos a falar da inveja. A inveja é o desejo do fracasso do outro. Mas o amor de Deus não é invejoso. Está lá em 13:4 de 1 Coríntios. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa. Não queiramos o fracasso do outro, não nos alegremos com o fracasso, com o tropeço do outro. Quem se alegra com o fracasso do outro, com o tropeço do outro, tome cuidado, porque a Bíblia diz que se nós nos alegrarmos com a queda do nosso inimigo, nós estamos abrindo uma cova para nós mesmos. O benigno, ele não quer o mal do outro, mesmo que o outro seja mal, mesmo que o outro não preste. Nós não podemos desejar o mal para o outro. Lá em Provérbios 28:10, Provérbios 28:10, diz assim: o que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Veja bem, quem age de má fé, querendo que a pessoa fracasse, querendo que a pessoa tropece, ela está fazendo uma cova para si mesma. Mas os sinceros, aqueles que desejam bem, aqueles que querem o bem das pessoas, aqueles que estão de boa fé, estes herdarão o bem. Tome cuidado. Seja benigno. Jesus quis o bem de todos. E ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida. E ainda Paulo disse que pode ser que por alguém que é bom, alguém dê a sua vida. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Desejamos o bem. Não sejamos malignos. Caim era maligno. 1 de João 3:12 diz isso. 1 de João 3:12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Pela inveja. Ele desejou mal a seu irmão e acabou matando. Amã é outro exemplo bíblico. Ele queria o mal de Mardoqueu. E apesar de ele estar numa posição privilegiada, primeiro-ministro da maior potência do mundo, gozando de total e plena confiança do rei, que lhe entregava um anel para que ele fizesse o que quisesse, Mardoqueu não desfrutou dessa posição de poder, das riquezas que tinha, da glória que tinha. Por quê? Porque ele queria o mal de Mardoqueu. Ele mesmo confessa: eu não ficarei feliz enquanto não pegarem Mardoqueu. E não só o mal de Mardoqueu, mas ele já queria o mal de todo o povo judeu. E perdeu tudo. Não desfrutou o que tinha. E a própria forca que ele mandou construir para Mardoqueu, nela ele foi enforcado. É isso que acontece com os homens malignos. E qual era o sentimento de Caim? Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Ele não queria saber do bem do irmão, não queria saber do irmão, não estava disposto a favorecer do irmão. Esse egoísmo dos dias de hoje, que deve ser combatido. Isso é coisa da carne. Tomemos cuidado. Por isso que o nosso comentarista diz que a benignidade é um escudo protetor contra as porfias. E é interessante que Tomás de Aquino, o grande teólogo da Idade Média, ele, ao falar das obras da carne,
relacionadas com o próximo, ele diz, no estudo que ele fez da Carta aos Gálatas, ele diz a respeito das obras da carne, que se dizem respeito ao próximo. E é interessante que ele elenca essas obras da carne, quando ele vai lá em Gálatas 5 e 19, ele fala quais são as obras da carne vinculadas ao relacionamento com o próximo. E ele começa dizendo que as obras da carne são 9 relacionadas ao próximo: inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Começa nas inimizades e termina no homicídio, um derramamento do sangue. Exatamente como Jesus disse. Jesus disse que quem odeia o seu próximo, ele já é homicida. O homicídio não é apenas o derramamento do sangue. Começa com o ódio no coração. Então começa nas inimizades. E depois das inimizades vai para as porfias. Para as emulações, que são os atos que prejudicam as pessoas. Atos de má fé. Vão para as iras. Aí já há uma explosão desse sentimento maligno. As pelejas, que são as disputas, as competições, as rivalidades, que acabam se transformando em dissensões, que são inimizades prolongadas, rixas. As heresias. A heresia aí já é o ensino falso para tentar levar a pessoa para o inferno. Né? Um ensino doutrinário falso. Já é alguém querendo o mal num estágio já espiritual. As invejas, que é a alegria com o fracasso do outro, já fez o outro tropeçar. E por fim o derramamento de sangue, os homicídios. Então os irmãos percebam aí que nessas 9, começa na inimizade, na busca do próprio interesse, e já vai para a porfia. É por isso que o nosso comentarista diz que o escudo protetor contra as porfias. A benignidade nos impede de querer o mal do próximo. E por nos impedir de querer o mal do próximo, nos impede de fazer o mal para o próximo. O benigno, ele cria condições favoráveis para o semelhante. Ao contrário da criação de armadilhas e de tropeços, nós criamos condições para que o próximo melhore. Há um desejo de ajudar o próximo. É algo inocente, algo sincero, algo de boa fé. E algo que não tem malícia, que não tem desconfiança. É por isso que a benignidade está sempre relacionada com a verdade. São inúmeras as passagens bíblicas que mostram que a benignidade está relacionada com a verdade. E não pode ser diferente, irmãos, porque a malignidade, nós vimos que o diabo é homicida desde o princípio, e logo em seguida Jesus diz, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E ele é o pai da mentira. Então, assim como a malignidade está ligada à mentira, a benignidade está ligada à verdade. São várias passagens bíblicas a esse respeito, e o nosso tempo não nos permite, mas vamos ler algumas aqui. No Salmo 26, versículo 3, diz Davi, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Veja aqui a benignidade junto com a verdade. No Salmo 40, no versículo 10 e 11, diz Davi, não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade.
no Salmo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. É outro salmo de Davi. No Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. O salmista anônimo aqui fala da verdade e da benignidade de Deus. O menor de todos os salmos, o Salmo 117, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. O Salmo 138, versículo 20, aliás, 138, versículo 2, outro salmo de Davi: inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra, que é a verdade, acima de todo o nome. Salomão, lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 28, ele diz assim: benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Então, o rei, para ser bem-sucedido, ele tem que ter benignidade e verdade. Só existe verdade se houver benignidade. Se eu for sincero, se for inocente, de boa fé, se eu querer o bem das pessoas, for sincero no cuidado do estado do próximo, como era Timóteo, eu serei verdadeiro, serei benigno. Então a benignidade está relacionada à verdade. O profeta Isaías também fala disso. Porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Jesus, no seu reino milenial, por ele ser benigno, ele firmará o seu trono na benignidade e na verdade. Ou seja, no reino de Deus eu tenho que ter benignidade e verdade. Se eu entrei no reino de Deus, se eu sou súdito do reino de Deus, se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser benigno e verdadeiro. E para nós terminarmos, a benignidade é mencionada por Jesus como uma característica dos seus discípulos. Lá no Sermão do Monte, no introito, que é o Sermão das Bem-aventuranças, Jesus fala a respeito das qualidades dos discípulos de Jesus, que são as 9 qualidades do fruto do Espírito. E ele diz lá em Mateus 5 e 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser limpo de coração é não ter maldade no coração, porque o coração do homem, ele é maldoso. Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O coração humano, ele é maldoso, cheio de pecados. E nós lembramos daquela ilustração evangelística do coração de Carlos, né? Cheio do pecado. Mas quando vem o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Quando o Espírito Santo entra no coração, como diz aquela ilustração do coração de Carlos, aquele monte de pecados é retirado do nosso coração. Nós agora entramos em comunhão com Deus. E agora nós somos limpos de coração. E esta limpeza de coração é a benignidade. Nós passamos a querer bem
ao próximo. Nós queremos fazer o bem. Nós desejamos fazer o bem. E esse desejo sincero faz com que nós partamos para o próximo passo, que é fazer o bem. O servo de Deus recebe o amor de Deus no seu coração. Esse amor de Deus gera a alegria da salvação. E nós entramos em paz com Deus. Entramos em comunhão com Deus. Somos contemplados, completados por Deus. Preenchemos esse vazio de Deus no nosso interior. Aí vem as perseguições. Porque agora nós somos diferentes do mundo. Mas estamos ainda no mundo. E nós aprendemos a suportar o sofrimento. Mas quando nós aprendemos a suportar o sofrimento e temos experiência com Deus, nós passamos a querer bem aos outros, porque já estamos nos conformando à imagem de Cristo, que quer que todos os homens se salvem. E aí surge em nós um profundo desejo de querer fazer o bem. Mas não ficamos apenas no desejo. De forma sincera e verdadeira, querendo fazer o bem, passamos a fazê-lo. Mas isto é o assunto da nossa próxima aula. Amém.